Então, entre os fenômenos modelados por equações diferenciais, estudados lá na disciplina, está o circuito RC, né? Ou LC, o LR também, ou o RLC, né? Outro circuito. Outro tipo de circuito. Claro que daí a gente vai ver mais adiante a técnica para ele. Mas aqui esse circuito RC, né? Vocês têm aqui um resistor e um capacitor, e vocês têm uma resistência, você tem uma capacitância e você tem uma força eletromotriz, né? E essa força eletromotriz Z é 400 cosseno de 2t, né? Então, se nós pegarmos todas as informações, jogarmos na equação, né, na equação diferencial do circuito RC, né, porque essa equação diferencial ela vem do circuito RC, e da onde que ela vem? Bom, isso a física mostra para vocês, né, lá nas disciplinas da física dos circuitos, né, as disciplinas não sei se na disciplina de física, mas certamente na disciplina de circuitos, essa equação deve ser deduzida. E a resolução analítica dessa equação diferencial é feita lá na disciplina de equações diferenciais, né? Pelo menos esse semestre, quem fez a disciplina, a gente resolveu isso. Se não me engano, acho que até esse problema foi resolvido de forma analítica. Bom, mas na disciplina de equações, a gente resolve de forma analítica, lá, usando fator de integração, e parará, parará. Aqui, nós vamos resolver ela usando o método Runge-Kutta, né, um método numérico, dentro de um intervalo de 0 a 20. Né? Eu vou considerar 100 pontos. Antes de tudo, vamos ter que organizar essa equação, né? Por quê? Porque quando a gente tem se a gente for olhar lá no formulário que a gente viu semana passada de equações diferenciais, geralmente os problemas eles têm que estar nesse formato. Né? O que é esse formato? Esse formato aqui é onde eu isolo a derivada, né? Ou seja, aqui a derivada está isolada. Do outro lado, eu tenho uma expressão de t, depende de t e de y. Nesse caso aqui, a minha variável independente é o t, e o meu y, a variável independente, aqui é o p, é a quantidade de carga, né? Ok. Então, o que nós temos que fazer aqui nesse problema é isolar o dq/dt. Então, nós temos que isolar o dq/dt. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Né? Primeira coisa que nós vamos... tá. Vamos ver aqui. Tá. Então, antes de chegar propriamente na equação, eu acho que é importante fazer essa análise aqui, né? Essa análise aqui é aquela análise clássica, né, do trabalho, né? Como assim? Vou fazer o seguinte. Vamos sair do modo de apresentação. Qual é a análise clássica do trabalho? A análise clássica do trabalho é a seguinte. Eu tenho um problema, aqui meu problema, e vou fazer a resolução dele. Então, no trabalho, a primeira coisa que você sempre tem que responder é o objetivo. Qual é o objetivo do trabalho? E como eu já dizia semana passada, se vocês me escreverem aplicar o método de Runge-Kutta, isso aqui está errado. Não é esse o objetivo. O objetivo está aqui. Onde é que está? O objetivo é um verbo. O objetivo é esse. Simule a quantidade de carga no capacitor no intervalo de tempo de 0 a 20. Por Runge-Kutta, não. Não é por Runge-Kutta, é o meio. Pode ver que é por.
Por onde que eu vou ir? Por onde que eu vou passar? É o caminho. Então, esse é o objetivo. Né? Então, como é que a gente escreve, faz isso? Simule, não. Vamos arrumar, simular a quantidade de carga nesse intervalo de tempo. Esse é o objetivo. Qual é a metodologia? São duas metodologias. Né? São duas metodologias. Quais metodologias? A primeira metodologia, que é a equação, né? O modelo matemático. Qual é o modelo matemático em questão? Né? A equação para circuito RC. Qual é a equação? É essa. dq dt, que é mais dq dt, 1 sobre RC, tá? Mais 1 sobre RC, vezes Q, igual a E de T, sobre o R, né? Ok. Quais são os dados que foram dados para nós? Então, agora eu vou modelar o problema. Então, os dados. Os dados que eu tenho são capacitância, resistência e força eletromotriz. Tá. Vamos ver se cola tudo. Cola. Então, são esses os dados que nós temos. Tá. Então, nós temos que substituir isso temos que substituir isso na equação. Substituindo isso na equação, o que nós vamos ter? Né? dq igual a 1 sobre, igual não, né? Mais 1 sobre R, que é 100, vezes o C, que é 10, na menos 2, vezes o Q, igual a 400 cosseno de 2t dividido isso por 100. Ok. Então, estão perguntando sobre o LC. O LC ele está relacionado com a corrente. Eu não estou lembrado agora, mas eu posso trazer depois. Alguém está perguntando sobre o circuito LC, mas se eu não me engano, o circuito LC é DI/dt mais 1 sobre L. LC eu não sei. Eu não sei. Eu estou confundindo com L. Aqui eu tô escrevendo LR. Eu ia fazer um R aqui. Né? Aqui é LR. Esquece. LC eu não sei. Quem souber, até depois eu pesquiso e verifico esse LC. Tá. Então, colocamos cada pecinha no seu lugar. Vamos adiante. Então, aqui está a nossa equação. Se ela está aqui, vamos trabalhar com ela. Tá. Então, dq dt, o que acontece? 100 vezes 10 na 2 é 1, né? Então, vai ficar só mais que 400 que divide 100, dá 4, igual a 4 cosseno de 2t. Beleza. Então, né, essa aqui é a nossa equação. Porém, o que nós temos? Nós temos que isolar
né, a derivada. Como nós vamos fazer isso? Muito simples, eu vou botar dq dt igual a 4 cosseno 2t menos q. Aqui está, então, a derivada isolada. Pois bem, então aqui nós temos a metodologia matemática, né? O modelo matemático, né? O modelo matemático. Então aqui, ó, nós temos duas metodologias, tá? A metodologia do modelo matemático. Tá. Depois do modelo matemático, nós temos que ver o quê? Qual é a outra metodologia? Metodologia numérica. Tá. Essa metodologia numérica, nós temos que definir o quê? A primeira pergunta sempre, quando se tem, por exemplo, você está trabalhando com esse tipo de problema, com problemas numéricos, é então, uma coisa. Ah, tá, entrou. Eu achei que eu tinha removido um aluno, mas não, tá certo. Todos entraram. Tá. A metodologia numérica, ela está relacionada com o... Primeiro, ao método, né? Qual é o método que a gente vai usar? Runge-Kutta 4. Depois que você diz qual é o método, você tem que dizer qual é a malha. Né? A malha é isso aqui. Né? Eu vou usar 100 pontos. Né? Então, a malha é n igual a 100. Ou seja, quanto vai ser o meu H? O meu H vai ser 20 dividido por 100, né? Porque da onde que eu tirei esse 20? Ó, se eu olhar no problema, né, no objetivo do problema, eu estou pegando um intervalo de 0 a 20. Então, o meu H é 20 menos 0 sobre 100. Então, isso aqui é 0,2. Tá. Esses dados são importantes na metodologia numérica. Certo? Além disso, né, na hora de resolver o Runge-Kutta, a gente sabe que a gente precisa saber quem é a função f aqui, né? Então, vamos adiante. Então, como eu vou aplicar o Runge-Kutta, né, é importante se destacar quem vai ser a função f. Vamos ver, né? Então, é sempre bom, importante destacar quem é a f, a função f de t, que é 4 cosseno de 2t menos q. Né? Então, agora nós vamos aplicar, então, o método de Runge-Kutta. Né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui, né? Tá. Vou fazer esse slide aqui para cima. O que que dá o senhor não ter mais ter sido tão atento no começo? Tá. Então, o importante aqui é destacar, né? Eu isolei agora a minha derivada. E aí, então, eu sei que a minha função, no meu K1, né, no método Runge-Kutta, é f de t e q, que o meu K2 vai ser o f de t h sobre 2, né, e assim por diante, o K3 e o K4. Então, para nós organizarmos isso no método Runge-Kutta, eu vou... vamos lá para o Excel. Né? Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou abrir o Excel aqui para vocês. Tá. Então, aqui no Excel, nós vamos fazer o seguinte.
Primeiro, vamos fazer, né, o problema. O problema, já vou colá-lo ali. Então, nós vamos resolver esse problema, né? Outro ponto, alguns pontos que são importantes, né? Que é o Runge-Kutta. Porque ali nós pegamos o K1, K2, K3. E para que serve todos esses Ks, né? Os Ks todos, eles são para nós calcularmos o próximo Y, né? No caso, seria o YI mais 1, né? Sempre o YI mais 1, no método de Runge-Kutta, é YI mais o H, que divide 6, vezes o K1, mais 2 vezes o K2, mais 2 vezes o K3, mais o K4. E adaptando ao problema, né? O problema. Tá? O que eu tenho? Eu tenho E1, eu tenho EI mais 1, e mais 1, né? O próximo Q, igual a QI mais H sobre 6. É tudo igual, né? K1. Boa noite, professor. Boa noite. Ô, professor, só uma perguntinha em circuito LC, professor. Qual é a fórmula? LC eu não sei te dizer. Eu posso até depois no intervalo dar uma olhada e depois eu te digo. Mas porque eu não sei se a gente trabalha. Eu trabalho em LC. Qual trabalho? Daí eu não... Meu? Eu trabalho para fazer... E eu não consegui achar... Não é RLC? Não, é só LC. Daí eu tô me matando de atrás. Tá, qual trabalho? Das minhas disciplinas? Isso. Qual cadeira? Agora, eu acho que é o cálculo. Vou dar uma Qual olhada se é do cálculo. Me diz qual o problema, me diz qual a disciplina e qual o problema que eu te respondo. Tá, eu vou dar uma olhada aqui. Obrigado. De nada. Boa noite, professor. Bem? Boa noite. Olha só, desde que a aula tá rolando, senhor, porque eu tentei entrar, era 7.5, tá dando erro naquele link que o senhor mandou do Zoom. Não sei se é a minha rede aqui, é perto da minha casa, ou se é desde que a aula tá rolando. Desde as 7. Pois é. Então não sei. Eu também não sei, mas ela comecei 7 e tal, tinha 2 e aos poucos foi crescendo. Não, beleza. Ô, senhor, não sei se o senhor viu, te mandei um e-mail lá com a questão, com algumas questões, tá? Se o senhor puder dar uma olhada, eu já agradeço. Ah, tranquilo. Tranquilo. Valeu. Tá bom. Tá. Então tá. Então, vamos olhar para né, para a formulação do Runge-Kutta. Então, eu vou levar lá para o Excel também, essa lâmina, né? Para nós consultarmos ela lá. Tá? Coloquei tudo que a gente precisa aqui. Faltando ainda um detalhe, mas na hora que esse detalhe tiver que aparecer, a gente vai ter que falar dele. Bom, vamos lá. Então, primeiro, o tempo inicial, tempo 0, é 0. O tempo final, que é 20. O tamanho da malha, que é 100. E o H, né, que é como a gente viu lá no cálculo da integral. Dividido isso por H. N, né? 0,2. Então, nós vamos precisar contar as linhas,
nós vamos precisar saber quem é o T, vamos precisar saber quem é o K, ou melhor, o Q, né? Depois o K1, K2, o K3 e o K4. Ok. Então, na linha 0, no tempo 0, qual vai ser a carga inicial, né? Então, a pergunta é, qual é a carga inicial? Então, esse é o detalhe que eu esqueci de apresentar. Então, a carga inicial, a gente vai ter que pegar isso no problema. Aonde que está a carga inicial? Essa informação está aqui nessa frase. Inicialmente, não haverá carga no capacitor. Essa é a informação. E isso a gente tem que apresentar isso em algum momento, né? Apresentamos a equação, então a gente tem que dizer que o Q de 0 é 0. Então, essa informação ela é importante no trabalho, né? Na resolução da questão. Desta maneira, né? A gente sabe que a carga, né, no tempo 0 é 0. Então, o que vai ser o K1? Bom, K1 é a própria função, como nós estamos vendo aqui, né? Quem é a função? 4 vezes o cosseno de 2 vezes t menos o q. Tá? É o que está aqui. É o que está mostrado ali, né? Beleza. Agora eu vou para o K2. O K2 ele vai ser quanto? Bom, o K2 está ali. Ele está dizendo para mim que vai ser 4 vezes o cosseno de quanto? De 2 vezes quem? Vou abrir um parênteses porque tem um monte de coisa que vai entrar, né? Vai entrar o T mais o H, e aqui é sempre importante fixar, dividido por 2. Né? Fechei o parênteses, né? E fechei o parênteses do cosseno. Menos, agora o Q. Aí o Q vai entrar toda aquela história ali, né? O Q mais o K1 vezes o H fixo, né? O H fixo. Opa. Não, vou botar o H, e agora fixar ele. Dividir ele por 2. E fechar o parênteses. Né? Feito tudo isso, damos o Enter. Ok. Então, eu vou copiar essa fórmula, porque ela é a mesma para o K3, né? Então, eu venho aqui no K3, colo ela. Aí você vai dizer, bah, mas está faltando o K2. Então, o K2 é P aqui, né? P3. Então, ele pegou o K2. É a mesma fórmula para o K4. Só que o K4 a gente tira as divisões por 2, né? Tira essa divisão por 2. Tira esta divisão por 2 e pegamos, né, o Q, né, pegamos o Q3, o qual está aqui no meu canto direito. Ali. Então, aqui, pegamos os Ks. Agora, é um contador tradicional. Aqui, 0 mais o H fixo. E quem vai ser o K? Ou melhor, quem vai ser o Q? A quantidade de carga. A quantidade de carga vai ser dada pela expressão do Runge-Kutta, que está aqui, né? Que vai ser quanto? Vai ser igual ao Q anterior, mais, abre parênteses, ao H fixo, para não ter problema, dividido isso por 6, Professor, vezes, fala. qual é a tecla que o senhor usa para fixar direto a célula ali? Eu vou fixar o H. Eu cliquei na célula H e aí eu vou em F4. Ah, beleza. Só valeu. Tá? Tá. Vezes o K1 mais 2 vezes K2 mais 2 vezes K3 mais o K4. Pegamos todo mundo. E está aí, né? Agora eu posso arrastar
arrastei uma vez, certo? Bom, então, quantas vezes eu tenho que arrastar? Bom, eu tenho que arrastar até o N100, né? Porque o meu tempo tem que ser 20, porque o objetivo do problema é simular a carga no capacitor até o instante 20. Então, tá. Isso vai dar em torno lá pela linha 100. Então, arrastei. Tchararã. Linha 100, eu já passei um monte aqui, estou em 100 e... Ó, na linha 100, um pouquinho mais, né? Porque na minha linha, ali chegou na linha 97. Ó, 99, 100. Ó, na linha 100, eu estou no tempo 20, né? E a minha carga é de 0,65, né? Então, 0,65, certo? Bom, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma tabela com 100 linhas, com 5 colunas. Quantas colunas? 4, 5, 6, 7 colunas. O que eu estou enxergando aqui? Não estou enxergando nada. Estou vendo o comportamento. Ela está crescendo? Ah, parece que ela vai para negativo, depois ela sobe. Não dá para enxergar grande, não enxergar nada aqui. Como se enxerga a informação? Quando você resolve uma equação diferencial, você não quer ver uma tabela com 10.000 linhas. Tá? Você vai apresentar um gráfico, porque quando você está na disciplina, lá na disciplina de terça-feira, você vai apresentar uma função, vai apresentar uma expressão. E de t é igual a e na menos t vezes cosseno. Não, isso é lá naquela disciplina. Nessa disciplina, a gente não vai apresentar nenhuma expressão. Nós vamos apresentar um gráfico de t e q, porque o objetivo é simular q de 0 a 20. Então, para isso, numericamente, para mostrar um resultado como esse, eu vou selecionar a coluna T e Q e vou fazer um gráfico. E aqui está o gráfico. Né? Está condizente, né, com o problema, né, claro, das equações diferenciais. Se a minha força eletromotriz ela é algo senoidal, a minha saída, né, minha resposta, minha função também vai ser algo senoidal, né? Então, isso aí. Né? Então, o gráfico é a resposta que nós estamos esperando. Tá? Então, o gráfico é a resposta que nós estamos esperando. Certo? Então, aqui nós fizemos, então, esse exemplo do Runge-Kutta, e é importante a gente lembrar o que é a saída, né? Aqui é a simulação. Vamos ver lá no PowerPoint. Feito isso, metodologia numérica, foi apresentado isso, apresentamos o Runge-Kutta, né? Aqui eu já tinha feito. Tá, aqui é a saída. Tá, então aqui está o meu resultado. Aí depois a gente põe resultado e conclusão. Tá? Então, as duas outras partes são resultado e conclusão. O resultado, né? O resultado é a saída. O que você observou no resultado final? Isso é resultado. O que eu noto quando eu corrijo trabalho? Tem gente que acha que é pobre demais apresentar um gráfico como resultado. Aí vai lá, na época que se imprimia, né, que se entregava o trabalho impresso, apresentava, o trabalho tinha 20 páginas, 18 páginas eram a impressão de uma tabela. Por quê? Faz o gráfico. Tá? Faz o gráfico. O gráfico vê tudo. O professor vê tudo no gráfico. Sabe se foi feito certo ou errado. Tudo no gráfico. Não é olhando 20.000 linhas. Tá? Então, né, não coloquem tabelas gigantes no trabalho. Não façam isso. Coloque gráfico.
Tá? Aprendam a fazer gráfico como esse, que é bem simples, no Excel. Vocês também podem trabalhar isso tudo que eu estou fazendo aqui, dá para fazer no Silab, e no Silab se faz bem mais, assim, mais enxuto. Mas eu não vou falar do Silab. Os gabaritos das atividades que eu vou dar para vocês, todas vão estar no Silab. O gabarito 15 vai estar no Silab, o gabarito da próxima da atividade de hoje vai estar no Silab. Quem quiser mexer, quem gosta, quem é da área, quem gosta de programar, fica à vontade. Tá? Pode fazer tudo no Excel, não tem problema. Né? Mas quem quiser fazer no Silab, fique à vontade. Né? Tá. Pois bem, então aqui vamos tirar isso aqui. Bom, a conclusão, né? A conclusão que nós temos, né, é que a carga do capacitor apresenta um comportamento periódico. É o que eu vejo aqui, né? Claro que aqui a gente vai florear mais, né? Se você vai escrever uma conclusão, você vai escrever umas 3 linhas, né? A simulação, o capacitor, aplicando Runge-Kutta, verificou-se que a carga apresenta um comportamento periódico. Tá? Então, tá.